Imagina uma vegetação que se adapta a ficar muito tempo sem água. Uma vegetação que você, se caso quebrar a sua casca e pegar o seu corpo, você vai ver uma vegetação, um corpo de vegetação inundado de água num local extremamente seco. Uma vegetação que teve que se adaptar a uma estação seca e um ambiente extremamente difícil à sua reprodução. A gente vai falar na aula de hoje da caatinga. E muitas coisas vocês vão passar a entender sobre essa vegetação sensacional. Com certeza, caatinga, sertão nordestino, já foi algo que você ouviu alguma vez na vida. Sempre quando eu falo da caatinga, ela tem um espaço de ocupação. Onde é esse espaço de ocupação? Interior nordestino. Tá vendo aqui, ó? Pelo Nordeste brasileiro, não no seu litoral, mas o interior nordestino, nós vamos encontrar a chamada Mata Branca do Nordeste. Essa Mata Branca do Nordeste, com a sua presença no interior nordestino, está em todos os estados nordestinos. Então ela tem a sua presença em todos os estados nordestinos. Mas, professor, em todo o Nordeste, não. O interior desses estados nordestinos, nós temos a presença justamente da nossa querida caatinga, que faz parte justamente de uma região muito por bem colocada, chamado de Polígono das Secas. Então, no polígono onde nós temos a menor presença de chuvas do país, a gente define a presença da caatinga. Quero dar um destaque de, além ela estar em todos os estados nordestinos, ela também está no norte de Minas Gerais. Ou seja, Minas Gerais, que é o sudeste brasileiro, eu tenho presença justamente da caatinga. Então a caatinga também está justamente nesse Nordeste brasileiro, justamente em Minas Gerais. Destaca-se esse clima extremamente importante que é o chamado clima semiárido, um clima de poucas chuvas, pouca presença de chuvas justamente nas suas diligências, nos seus espaços, nos seus polígonos. E isso faz com que esses menos de 900 milímetros de chuva gere uma vegetação que suporte todo esse caos que é a falta de água no sertão nordestino. Então, essa falta de água no sertão nordestino, normalmente nessas áreas de morros mais pontiagudos, conhecidos como chamados inselbergues, eu tenho justamente uma vegetação que se adaptou a ter folhas pequenas. Como assim folhas pequenas? Quanto maior o tamanho da folha, maior a evaporação de água. Logo, se eu tenho folhas pequenas, eu tenho folhas com menos atrativo justamente de vegetação no geral, ou seja, menos atrativos de água, eu justamente, por causa dessas folhas pequenas e estreitas, eu diminuo a minha evaporação de água. Logo, se eu posso perder pouca água, não tenho muita água para perder, eu fecho a minha folha, eu diminuo a minha folha para evitar a evaporação. Ou seja, folhas pequenas e estreitas, forte presença de cactos, justamente nessas regiões do interior nordestino. Com esses cactos com muitas presenças de espinhos, cactos esses que têm as suas cascas extremamente grossas. Por que a casca é grossa? Para evitar a saída de água. Então, quanto mais grossa a casca, menos água acaba saindo daquela árvore. Então, ela aumenta a sua casca, coloca espinhos e, principalmente, as suas folhas são mais rígidas no geral. Quero dar um destaque que ela é uma vegetação caducifólia. Quando eu falo de uma vegetação caducifólia, eu falo nada mais, nada menos de uma vegetação que se adapta claramente a perder as suas folhas no momento de grande seca. Então, quando há seca,
há perda de folhas no geral. Então, eu perco as minhas folhas no momento de seca e eu justamente me adapto a ambientes secos, que é a vegetação xerófila, ou xerófita também, tá? Com T ou com L. Então, justamente uma vegetação xerófila é aquela vegetação de ambientes secos, caducifólia, que as suas folhas caem. Por que caem? Porque eu quero evitar essa transpiração. Eu quero evitar a saída de água. Então eu perco as minhas folhas justamente por causa disso. Então é uma vegetação adaptada a pouquíssima presença de água dentro da sua constituição. Solos muito finos e com bastante pedras, justamente os solos pedregosos. Com o caso do mandacaru, a árvore de mandacaru, xique-xique, umbuzeiro e juazeiro. São árvores que fazem presença, a gente também tem o caso do jericó, a palma também, que são diversas árvores que constituem essa nossa caatinga brasileira. Destaca-se que nem toda a sua vegetação vai ter essa característica. Eu tenho algumas áreas onde chove um pouco mais devido à presença de relevo e chuvas chamadas de chuvas orográficas. Esses locais que chovem mais acabam, por assim dizer, a maior ocorrência justamente dessas ilhas de umidade. Então, já tem uma vegetação em algumas áreas da Caatinga que suportam ter mais água. Então, eu tenho essa forma muito clara, muito bem colocada para vocês, justamente dentro dessa ideia. Destaque no geral, tá? Alguns destaques no geral. Primeiramente, mais de 50% desmatado. Por que desmatam muito esse local? Porque apesar do solo ser pouco fértil, com uma boa irrigação, eu consigo gerar setor de agricultura e principalmente uma pecuária dentro dessa região. Então, grande fato que já está ocorrendo o processo de desertificação. Quando eu tenho uma vegetação de baixa capacidade de regeneração, ou seja, se eu desmatar uma área da Caatinga, para voltar aquela área a ter bastante árvore novamente, vai demorar-se muito tempo, então ela tem uma baixa regeneração. Quando eu desmato um local de baixa regeneração, gera-se o processo de desertificação. Esse processo de desertificação se dá porque mais de 50% já está desmatado devido ao grande avanço da agricultura e o avanço da pecuária sobre diversas regiões justamente dessa nossa Caatinga. Então a Caatinga já apresenta alto desmatamento, uma baixa biodiversidade por causa da falta de água, mas apresenta um alto desmatamento justamente devido a esse avanço da agricultura e avanço da pecuária, justamente dentro dessa região, muito claramente para vocês. Então eu coloquei aqui todos os tópicos da Caatinga. Vamos fazer o seguinte, antes de você fechar essa aula, acessa aqui no link para poder fazer o máximo de exercícios sobre o assunto. Depois de você fazer exercício, finalizar justamente todo esse processo, tira o print screen do quadro e faça as suas anotações. Eu vou sair daqui da frente rapidinho. Antes, só quero falar se, por favor, você pode curtir esse vídeo, compartilhar para aqueles seus amigos que estão estudando para a prova do colégio, concurso público e, por favor, ajude a divulgar o canal. Eu agradecerei demais a vocês. Então, vamos estar juntos e vamos que vamos. Galera, beijos e abraços. Estamos juntos e até mais. Foco total, pode tirar o print screen e fazer as suas anotações. Beijos, galera. Tchau, tchau.